Que Deus possa abençoar vocês, dando-vos o seu amor, a sua misericórdia, a sua paz, né? Como dizem os irmãos da Assembleia, né? A paz do Senhor. Essa palavra tem muito peso, né? Os israelitas mesmo cumprimentam, dizendo Shalom, né? Shalom, paz. Enfim, que Deus, nesse mundo atribulado, né? Que Deus possa mudar sempre a sua paz. Muito bem, amados irmãos. Hoje vamos estudar a palavra de Deus, né? Mais uma vez, continuando o texto, o tema, né? Que o irmão Sidney começou ontem, né? Sobre juízo. Sobre o juízo. Século 9. Meia hora de silêncio. Uma pregação muito boa. Meia hora de silêncio. E depois da pregação, eu e ele, né? Falamos um tempo, né? Tempinho, né? Uns minutos, conversando, né? Sobre a obra de Deus, né? E o Espírito Santo tocou no meu coração de continuar com o assunto. Não que o que ele falou seja errado, não tem nada a ver. Não, é só a continuação. Deus é um Deus maravilhoso. Deus está nos alertando, né? Mandando mensagem todos os dias para nós. Embora aqui é um grupo pequeno, mas você sabe, Deus estabeleceu a sua igreja com 12 homens, né? 12 discípulos, os apóstolos. Então, não com milhares. Pentecoste era somente 120. Aqui somos 30 famílias aqui, né? 29. Aqui, mas Deus pode fazer milagre. É só você colocar na mão de Deus, se consagrar, ser um atalaia. Enfim, irmãos, o título da nossa meditação é Condenados à Revelia. Condenados à revelia. Você vai entender o que é isso, né? Um termo jurídico, né? Muito importante. Condenados à revelia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma mensagem diferenciada de todas as outras denominações cristãs. De todas as denominações, ela tem a mensagem do santuário. Ela explica a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Explica, isso é somente no Adventismo, explica que Jesus, em 1844, passou do lugar santo para o Santíssimo. Somente o Adventismo fala isso. Batista não, Presbiteriana não, Assembleia de Deus não, Testemunha de Jeová não. Nenhuma igreja cristã fala disso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como fundamento a doutrina do santuário. Jesus, como nosso sumo sacerdote, está lá no Santíssimo, intercedendo por nós. E tem uma data, 22 de outubro de 1844. Somente adventista falam isso. Só. Bom, agora tem ramificações adventistas, né? Tem ramificações, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma e outras ramificações. Mas é somente adventistas, no geral, fala disso, fala de 1844. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também é conhecida, profeticamente falando, como Laodiceia. A palavra Laodiceia é uma palavra grega composta de duas palavras. Laos de Keia.
Laos significa o povo, ou justiça, povo, né? Povo do juízo, de Keia, né? Juntando, né? Laos, povo de Keia é juízo, ou justiça, processo judicial, dependendo do que lado você vai ver o assunto, né? De Keia. Significa também lei. Sabia disso? De Keia. Lei. E a igreja adventista fala da lei. E a igreja prega sobre a palavra que diz que seremos julgados pela lei da liberdade, né? Tiago capítulo 2, né? Então, é o povo do juízo. É o povo que tem uma mensagem do juízo. Mas, infelizmente, Satanás tem trabalhado para derrubar essa verdade da igreja adventista. E daí vem o título da nossa meditação: Condenados à revelia. Revelia não quer dizer rebelião. Não. Eu vou definir isso aí. Calma. Então nós, adventistas, nós da Igreja Laodiceia, fazemos parte de um processo judicial. Estamos em um processo, estamos no juízo. Desde 1844, o juízo começou com os mortos, mas esse processo finalizará com os vivos. A parte dos mortos é menos solene do que a parte dos vivos, porque os mortos não sabem, eles já morreram. É solene? Sim, é muito solene. É tremendo? Sim, é tremendo. Porque na parte dos mortos, Deus está separando os que dormiram em Cristo, né, que professaram o nome de Jesus, mas nessa multidão, é uma multidão mista de pessoas que permaneceram fiéis até o fim e pessoas que simplesmente eram cristãos de nome. Eram cristãos nominais. Tá? Aí Deus está fazendo a separação nos livros. É uma questão de livros, só livros. Né? Os que morreram fiéis até o final, né? Morreram fiéis, né? Aí Deus preserva o nome deles no livro da vida e também retém as suas boas ações no livro memorial. Ok? Deus preserva o nome deles lá no livro da vida, e as boas ações, tipo, pregavam o evangelho, ajudavam alguém, deu um copo de água fria para alguém que precisava. Enfim, as suas boas ações são preservadas. E todos os seus pecados confessados antes de morrer, lógico, antes de morrer. Todos os seus pecados borrados, apagados dos registros, e esses mesmos pecados posteriormente serão colocados sobre Satanás, o originador do pecado. Por isso Satanás fará tudo para que você não se arrependa, que você pratique pecado, mas sobretudo que você não se arrependa, né? Porque se ele te instiga, te tenta para pecar, e ao mesmo tempo ele não faz nenhum esforço para impedir que você se salve, então ele mesmo estaria colocando brasas sobre ele, mais pecado sobre ele, porque ele te instiga a pecar, mas também não faz nada para você não se arrependa. Ele instiga, ele te tenta, ele coloca situações favoráveis para você cometer pecado. Ele não vai te forçar, mas ele vai colocar situações favoráveis para você pecar contra Deus, para que você viva no pecado. E ele tomará todas as medidas possíveis, todas as medidas cabíveis,
para você permanecer nos teus pecados e morrer perdido. E assim, você, na ressurreição dos ímpios, vai ter que carregar e enfrentar teus pecados no lago de fogo, ao lado dele. Mas não ele carregando os teus pecados. É um juízo. Ok? Isso é muito importante. Só que os mortos não sabem. Deus está fazendo essa purificação do santuário nos livros ali, mas os mortos não sabem, porque os mortos não sabem nada. Tá, tudo bem. E os ímpios? Aí entra os adventistas do sétimo dia, porque nós temos a mensagem do juízo. Nós somos o povo do juízo. Só que o juízo para os ímpios está chegando. Deus está dando alerta. E o povo do juízo não está nem aí. Daí vem condenados. Eles serão condenados, no término jurídico, condenados à revelia. Okay, o que significa isso? Revelia, a revelia. O que significa isso? Condenado à revelia. É alguém que está sendo julgado. Isso é importante. E não sabem, ou não quer saber. Roda aqui no Google para vocês. Eu não sou advogado, mas você tem que entender isso. Você, adventista do sétimo dia, tem que entender isso. Mesmo você, eu nunca estudei lei. Lembra? Laodiceia tem a ver com a lei, com o juízo, justiça, julgamento. E também o Google, a enciclopédia, que também tem a ver com a lei. Qual igreja tem um juízo? Qual igreja prega a lei? A Batista não prega sobre a lei, não prega sobre santuário, lugar santíssimo santo, 1844, o juízo investigativo. Não. Qual igreja prega isso? Adventista. E, infelizmente, muitos adventistas do sétimo dia, em breve, serão condenados à revelia. O que significa isso? Ser condenado à revelia significa que você sofreu uma condenação judicial porque, embora tenha sido avisado oficialmente, no termo jurídico significa você foi citado. Embora tenha sido avisado oficialmente, citado, de que havia um processo contra você, não apresentou defesa, não fez nada. Uau! Se você estava em pé, senta. Para não cair. Ser condenado à revelia significa que você sofreu uma condenação judicial porque, embora tenha sido avisado oficialmente, ou seja, citado, de que havia um processo contra você, não apresentou defesa no prazo exigido. E vou ler de novo. Irmão Leonel, o que significa condenado à revelia? O que significa que os nossos amados irmãos da Igreja Adventista, a vasta maioria, serão condenados à revelia? O que significa isso, irmão? Ser condenado à revelia significa que você sofreu uma condenação judicial porque, embora tenha sido avisado, oficialmente citado, você foi citado, foi chamado, foi avisado de que havia um processo contra você, você não apresentou defesa no prazo exigido. Qual é o prazo exigido?
O prazo exigido no nosso caso é até o fechamento da porta da graça, até você ser selado no período da graça. É o prazo exigido. Qual é o processo contra você? Um juízo. Todos nós temos um caso, irmão. As pessoas vão dizer, mas irmão, eu acredito em Jesus, fui batizado, e ele agora é meu advogado. Sim, claro. Mas teu advogado Jesus mandou, o Pai, né? Mandou uma mensagem. Mandou dizer, olha, tem um processo, vai haver um processo, vai haver um juízo, vai haver Ezequiel 9, aí entra a mensagem de Monsidinei ontem. Vai haver um juízo. Eu vou intervir na minha igreja. Aí você foi oficialmente avisado. Quando que foi? Em 1929, Deus mandou uma mensagem. Isso foi oficial. E a mensagem continua o seu curso dentro de Laodiceia, que é o povo do processo judicial. O povo do juízo continua. Será que os irmãos estão dando ouvidos? Será que eles estão prestando atenção para apresentar a defesa? Olha, como você apresenta a defesa? Tu vai para o advogado, Senhor. Você, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, me perdoa, sela-me. Aí o Senhor vai dizer, olha, faça isso, faça aquilo, suspira e geme, faz as reformas, para você não ser condenado. Mas a mensagem chega, você não faz nada, você não apresenta a defesa no prazo exigido e você vai ser condenado à revelia. Olha, na justiça existe isso, viu? Na justiça existe isso. O termo ser condenado à revelia. Ou seja, mandar uma intimação no teu endereço. Fizeram tudo para te comunicar. Você foi citado ou você foi intimado. É o termo que você usa. Você foi citado. Você foi avisado oficialmente. Aí você não fez nada, ou você não sabia, você não apresentou defesa, e o processo vai correndo. Gente, o processo corre. Não para, não. Não para porque você não apresentou defesa. Não para porque você não deu a mínima. Eu tô nem aí, ó. Tô nem aí, ó. Nem aí, ó. Ezequiel 9 não vai acontecer, isso é bobagem de davidianos, isso é loucura. Não tô nem aí. Então você vai ser condenado à revelia. Porque o processo não vai parar. A palavra não volta atrás. Na justiça humana, não volta atrás. Na justiça humana, você foi citado, foi intimado, você não deu mínima nas autoridades judiciais. O processo continua e na hora certa é pronunciada a condenação e o juiz condenado à revelia e essa pessoa tem que ser multado agora pelas forças policiais pela cumprir da sentença. Você sabia disso, né? Sabia disso, né? Ei, fulano, vamos colocar o nome aí. José Maria dos Santos. Colocar o nome aleatório. José Maria dos Santos nascido tal, dia tal, endereço tal. Não apresentou defesa, foi condenado à revelia e agora manda os policiais a buscar você, rapaz. Manda os anjos de Ezequiel 9 a passar e fazer a destruição que será durante os 7 dias que o irmão Sidney explicou. 7 dias. Quase meia hora de Apocalipse, capítulo 8. E milhões serão condenados à revelia. Irmão, como assim? Deus então é injusto? Não, Deus não é injusto, irmãos. Deus não. Não. Porque os falsos profetas
levaram o povo a rejeitar a citação. Eles foram citados. É o termo jurídico. Lembrando que a igreja adventista está num processo, é Laodiceia. Então, o termo jurídico é que eles foram citados. Foram avisados oficialmente pelo oficial da justiça. Agora, quais seriam esses oficiais? Quem são esses oficiais que vai levar o aviso? Você e eu. Vamos levar os panfletos, os áudios. Vamos imprimir agora 10.000 livros da Amado Pastor, versão de bolsa. Vamos levar a citação, a intimação. Olha, tem aqui para você algo que tem a ver com bom juízo, uma mensagem. Deus vai intervir na forma da igreja. Deus vai visitar a Laodiceia. O processo judicial que está em curso está entrando agora na sua fase final. Amado adventista, amado irmão, apresente já a defesa. Sai para Jesus e você saberá o que fazer para escapar do juízo que vai cair sobre nós. E você recebe o aviso, você recebe a intimação, e aí você diz assim, aí o pastor vem, né? Aí vem o pastor. Não, nada a ver, imagina, Jesus é advogado. Não, ele vai se defender. Fique despreocupado. Ou seja, em outras palavras, não há presente de defesa, fique quieto. Esses são fanáticos. Então você vai ser condenado mesmo assim. Na sua inocência, ou suposta inocência, você será condenado à revelia. Adventistas condenados à revelia foram oficialmente avisados e não deram a mínima para Jesus, não deram a mínima para o juiz dos juízes, para o grande juiz, o Deus eterno. Já pensou, irmãos? E qual vai ser a surpresa? Começando o juízo, vai haver um corre-corre frenético. Vai haver um corre-corre frenético, tentando saber o que é. Somente para descobrir, olha, o teu processo continuou. Na hora que você rejeitou, o processo não parou. E, infelizmente, você foi condenado à revelia porque não apresentou defesa no prazo exigido. Ou seja, passou a cega, acabou a colheita e nós não fomos salvos, como diz Jeremias 8, verso 20. Você imaginou tamanha responsabilidade que nós temos e a solenidade do tempo que estamos vivendo? Você já imagina isso? Já pensou nisso aí? Já pensou que você, ao ser batizado na igreja adventista no sétimo dia, você entra nesse processo? Sabia disso? Meu Deus do céu. Misericórdia. As pessoas entram na igreja, são batizadas, entram em Laodiceia, automaticamente começa o processo. Entra no processo judicial de Laodiceia, porque Laodiceia significa Laos de Queia, o povo da lei, o povo da justiça, o povo do juízo. E o juízo está correndo, chega o aviso, chega a mensagem de alerta, aí o falso atalaia diz assim, não. Essa ciência pessoal são inimigos da igreja. Cuidado com eles, cuidado. São teus inimigos. E o processo continua só depois para que esses amados irmãos, iludidos e enganados por pastores, só para descobrir depois que eles foram condenados à revelia. Foram condenados à revelia. O processo continuou, não apresentaram defesa e se perderam. Eu gostaria de terminar o texto aqui, a mensagem de hoje, com um texto de Isaías. Vamos para Isaías. Vamos para Isaías, irmãos. Isaías capítulo 1.
Veja o que diz a Bíblia aí. Veja o que Deus está querendo que você faça hoje, não amanhã, hoje. Deus não quer que você seja condenado à revelia. Tanto assim, veja o que diz a Bíblia aí, irmãos. Veja, irmãos. Que Deus maravilhoso que nós servimos. Isaías capítulo 1. Diz assim, olha só, né? Isaías 1. Peraí, parece que eu estou em outro livro aqui. Isaías 1, é isso mesmo. Deus vai dizer para vocês: apresente as vossas razões. Vamos conversar. Amém, né? Verso 18. Vinde agora e vamos debater juntamente. Vamos conversar. Né? Diz o Senhor: embora vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como neve. Embora eles sejam vermelhos como carmesim, eles serão como lã. E se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Deus não quer condenar você à revelia, amado irmão. Ele não quer condenar você sem saber, se você nem saber nada que está acontecendo. Não. Ele quer que você venha. Não, chegou a intimação, chegou a mensagem, chegou o aviso. Ele diz assim: agora venha, vamos nos sentar. Porque ainda estamos no prazo exigido pela lei. Antes do fechamento da vossa graça, podemos conversar. Podemos apresentar a tua defesa. Vem, busca Jesus, se arrependa. Mas se você não fizer, infelizmente, o juízo vai continuar e você será condenado à revelia. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você hoje. Pense nessas duas mensagens. A mensagem de ontem que fala do prazo ali, da execução do juízo. O irmão Sidney colocou umas imagens aí ilustrativas. Pense nisso, irmãos. Pense no corre-corre. O juiz vai começar lá na cabeça da obra. Ezequiel 9, verso 6. Começar pelo meu santuário. E eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Esses mesmo que hoje estão dizendo: não tenham ouvido a esse aviso. É um aviso falso. Não vai haver esse juízo. São fanáticos, inimigos nossos, inimigos da igreja. O juízo começará por isso, porque eles também, na sua vasta maioria, serão condenados à revelia. Quer que você também seja condenado à revelia. Ou seja, condenado sem apresentar o plano. A defesa sem cumprir Isaías 1, verso 18. Deus está dizendo: venha, vamos sentar, vamos conversar. Não quero destruir vocês, mas se as pessoas não querem, Deus tem um plano, irmãos. Deus tem um plano de resgatar milhões e milhões, centenas de milhões de fiéis nas outras igrejas. Mas ele primeiro tem que fazer o processo do juízo. Ele tem que cumprir a palavra Laodiceia em você. Processo de juízo, novo juízo. Tem que finalizar com o processo de Laodiceia para entrar em outra fase. Não mais Laodiceia, não mais igreja morta, abserada, pobre, sangue, não. Tem que cumprir a fase laodiceana. Tem que sair da fase laodiceana para entrar na fase da igreja triunfante, sem nenhum Lacan, sem nenhum laodiceanismo morno, e assim resgatar uma grande multidão. Então não deixe que Satanás te iluda, te engane. Porque essa mensagem que você está ouvindo é a tua própria vida. E se você não quer ouvir, não quer apresentar na defesa, quer desprezar o aviso, mesmo assim o processo vai continuar. E tu não escaparás. Não vai mesmo. A única maneira de você escapar é cumprir Isaías 1, verso 18. Finge e debatemos. Vamos falar. Vamos conversar.
para escapar o juízo de Deus.